Olá, queridos. Estamos começando mais uma live. Queremos agradecer desde já a visita do pastor Marcelo, pastora Dani. Obrigada. Prazer ter vocês aqui em casa. E hoje uma noite para podermos bater um papo como igreja, como corpo de Cristo. E então, pastora Alessandra. Olá. Prazer estar aqui, né, gente? Obrigada pelo convite. Prazer é nosso receber Bom vocês demais. aqui. Quero pedir para você que já está aí conectado com a gente, começa a mandar esse link aí para os seus amigos. Convida o maior número de pessoas possíveis para esse bate-papo, né? Um tempo de bate-papo e um tema bem propício para esse momento, né? A unidade do corpo de Cristo, a unidade da igreja. E nós estamos aqui com o pastor Marcelo, a pastora Dani, são líderes do ministério aqui na cidade, né? Comunidade Apostólica Rocha Eterna, né? E hoje lideram o grupo, né, de pastores da cidade. Fala um pouquinho disso para nós, pastor. Eu estou ainda na presidência da Ordem dos Ministros Evangélicos de Valinhos, né, a OMEV. Inclusive, esse mês nós vamos ter provavelmente uma eleição, né? Tudo depende aí, nós estamos conversando, diretoria e tudo, né? Para ver se a gente consegue fazer a eleição ou prorroga isso, mas nós vamos avaliar ainda, né? E nós somos pastores ali da Comunidade Apostólica Rocha Eterna, somos pastores há 10 anos, né? Vai fazer 10 anos, né, pastor? Vai fazer. Em julho agora. Estamos quase fazendo aniversário. Sempre aqui em Valinhos? Sempre. O ministério começou em Valinhos, aqui. Começou na casa da minha mãe. Um filho voltou para casa, falou que não ia voltar mais, o filho sou eu. E começamos a orar, oramos pela família. A família começou ali a orar, começou a vir com os amigos e virou igreja. Né? Ali na Copa Cozinha da minha mãe, né? E aí começou, e isso há 10 anos, mais de 10 anos, né? Porque isso foi em 2009, né? Na verdade, essa reunião de oração já tinha 15 anos. Depois foi mudando o formato, né? Mas nós começamos a trabalhar como igreja em 2009, né, pastor? Nós fomos para o Chile, voltamos. Olha, para a data é você mesmo. E nós, aqui também não é diferente, não. Nós recebemos uma palavra lá no Chile, que Deus, o profeta lá que falou com a gente, vocês têm um grupo de pessoas lá e começa uma igreja. Eu falei, tá bom. Aí eu voltei, reuni o pessoal que estava ali, falei, contei, traduzi o que foi falado ali, mais ou menos, porque na época eu não entendia muito espanhol, mas dava para quebrar o galho. E eles falaram, tá bom, vamos começar a igreja então, vamos começar a igreja. E nós começamos já de um grupo que só reunia para orar e falar de Deus, começamos a pensar como igreja, né? E nós não começamos de divisão de nenhuma igreja, nenhuma, né, pastor? Então não foi um grupo debaixo do chamado mesmo. Não foi um grupo que saiu de uma igreja, né? Lógico, várias pessoas da outra igreja saíram, voltaram, etc. Mas a igreja, a essência dela não foi divisão, não foi fundamento da lei, né? Não. O fundamento está baseado na palavra. Não, então... Na verdade, eles faziam só com a família, e a família não queria ninguém de fora. Essa que é a realidade. A gente vai falar de unidade aqui. Vamos rasgar vamos falar. Então, assim, a família queria só a família. De repente, os amigos começaram a falar, viu, mas na casa da tua mãe tem uma oração, lá posso ir? E eles fizeram uma reunião entre eles, não foi isso? Mais ou menos, não lembro, né? Isso eu lembro. E falaram assim, escuta, podemos abrir para pessoas de fora? Ele falou, por mim tudo bem, vocês tudo bem? E aí as pessoas começaram a ir, né? E era legal, por conta disso. e era engraçado, a gente vai entrar nisso na unidade, né? Ele já está tomando conta aqui da live de vocês. Isso é ótimo. E quando nós começamos, não tinha músico nada. Eu sabia tocar 2 músicas e errava ainda. Ele errava. Né? E uma delas é porque dele e por ele. Até hoje eu toco. Hoje eu toco, às vezes eu erro, mas melhor. Né? E desemboca o vaso. Desemboca o vaso. Mas era ali um tempo de 1 hora na casa da minha mãe, às vezes lotava, às vezes não lotava, pessoas passaram.
E eu lembro disso que quando nós dissemos assim, ó, então hoje nós vamos começar com uma igreja. Eu tinha uma tia que ela morava em Poços, mas ela passava às vezes na casa da minha mãe, ficava um tempo. E ela saiu, voltou e falou assim, então quer dizer que é igreja, então, a partir de hoje? Eu falei, nós estabelecemos então uma igreja. Ele falou, então tá bom, entrega meu dízimo. Na hora ali, eu fiquei emocionado. E ela não está com a gente hoje, né? Você promoveu ela, mas foram algumas marcas, né? Então essa é mais ou menos a história da Rocha Eterna. Gente, é interessante quando você começa, nós já viemos, eu sempre falo, uma coisa é quando você começa a igreja do zero, outra coisa é quando você pega uma igreja andando, outra coisa é quando você é o pastor auxiliar, e nós já passamos por todas essas, olha que legal, essas fases. Nós fomos pastor em Campinas durante 9 anos, pastor auxiliar, com pastores e jovens. Ai, que legal. E aí saímos de Campinas, fomos para Atibaia. Olha. E ficamos lá 2 anos em Atibaia. Abrimos. Como chama aquele? Célula Estratégica em Cerquilho. Célula Estratégica em Em Cerquilho. Indaiatuba. E depois nós voltamos de Atibaia para Campinas, de Campinas para Santa Bárbara. Santa Bárbara recebeu um desafio para estarmos indo para Valinhos. Então vocês rodaram bastante, que bem. Experiência, poxa vida. Mas sempre morando em Campinas. Entendi. A base, né? A base de A vocês. nossa base, a gente sempre morou em Campinas. Para Valinhos, quando a gente assumiu a igreja, estava com 1 ano aqui, a gente abriu o ministério aqui, com 1 ano nós mudamos. Colocamos um pé. Eu lembro que vocês começaram em Valinhos e a gente se encontrava, mas a gente não conversava muito, né? Então eu lembro disso. Nós começamos em Valinhos, nós começamos, como chama lá? Morada do Sol. Morada do Sol. Quando nós ficamos em Atibaia, nós fizemos um percurso interessante em Atibaia. Nós morávamos em Campinas, a pastora trabalhava em Itu e pastoreávamos Atibaia. Nada a ver. E estava fazendo faculdade e com 1 mês que nós fomos à igreja de Atibaia, ele engravidou. Foi assim, foi uma experiência gostosa. E aí a gente começa a trabalhar com a unidade, o Olívio está falando aqui, porque a realidade é assim, às vezes, o que eu vejo é que às vezes as pessoas, eu sempre falo assim, ninguém está na posição que está por um acaso. Sim. Todas as pessoas têm uma história. E nós precisamos saber respeitar a história do outro. Saber entender, como você falou no começo, como surgiu a Rocha Eterna. Como não apareceu eis que vos digo, não. Eu quero igreja, eu quero montar uma igreja, é um negócio bom, porque às vezes pensa, mas a gente nem pensava nessa coisa. Se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas você também, como eu, nada contra quem é dependente da igreja, mas nós trabalhamos fora também. Eu não sou full time, né? Ela é full time. Pastor também. Alguém tem que ser, né? Tem que carregar o piano lá da igreja. Agora, mediante tudo isso que nós estamos vivendo nesses dias, o pessoal mandou algumas perguntas para mim, pessoal da nossa equipe. E uma das perguntas que eu quero começar essa live com vocês é como vocês enxergam a pandemia e como você acha... Voltou. Não, Voltou. Então eu vou voltar à pergunta. Como vocês enxergam a pandemia e como vocês acham, no momento nós estamos... Eu sempre digo que tudo na vida é passageiro, a única coisa que não é passageira é a palavra do Senhor. Sim. Então, como vocês vê pós-pandemia a Igreja de Cristo? E como vocês hoje representam a UMEV, como vocês vê a Igreja de Cristo em Valinhos? Quer mandar aí? Não, para você que está mais... Pandemia. Olha, eu vejo assim, questão da pandemia, tudo é uma incerteza mundial, né? Todo mundo tentando situações para conter, não conter, né? E a gente né? Um momento agora, até em Valinhos, a questão toda de igreja abre, não abre, né? Nós ficamos quanto tempo isso? Olha, chegou a estressar, desestressar, uma situação, né? E assim, eu penso o seguinte, a gente não pode também criticar, condenar a posição de alguns, porque é uma coisa nova, né? Você não sabe como lidar com isso.
né? Sabe? Não existe um protocolo, ó, esse é o protocolo porque nós temos experiência, né? E, sobretudo, a igreja, ela nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Não vai ser a mesma. Não vai. Né? Nós vamos ter muito trabalho no sentido de trabalhar a questão das pessoas que ficaram em casa, que sofreram esse choque, né? Que existe um vírus, sim, mas existe o medo, né? E várias outras situações que nós vamos ter que trabalhar com isso, né? Vai ser algo novo. Eu creio que muita gente vai voltar. Tem experiência de pessoas que estavam desviadas, né? Não estavam firmes no Senhor e quiseram se afirmar mesmo nas lives, né? Uhum. E existe aqueles também que vão se acomodar em casa, né? Aqueles que estavam, quem estava em cima do muro tinha que decidir para que lado estava. Sim. Então eu acho que nesses dias houve a definição. Não que eu estou dizendo que houve pessoas que infelizmente não teve, que nem eu falo para os a gente nunca pode julgar o outro. Sim. Mas às vezes a pessoa não teve a força interior que nós tivemos, talvez, de buscarmos, de continuarmos firmes na palavra. A Bíblia diz: chegai-vos a mim com confiança. E às vezes tem tantas informações esses dias. Eu até brinquei com o pessoal no último culto que a gente fez lá. Eu falei assim: pessoal, tantas informações que esses dias atrás eu vi uma informação que estava parecendo um dinossauro. Não. E algumas pessoas já começaram a ir atrás. Meu Deus! Não, é piada. Mas se sair uma informação como essa, muitas pessoas vão começar a procurar. É muito fake, né? Porque é muito fake, é o tempo todo. E assim, nós precisamos entender. Eu sempre digo que eu assim, teve um pastor lá na reunião com o prefeito e ele fez uma fala que eu cheguei em casa e falei para ele assim: eu vi aquele homem, um homem de Deus com sabedoria extraordinária. Ela falou: qual foi a colocação? Eu falei assim: se nós pregamos a verdade, devemos viver debaixo dela. Amém. Então, quando eu cheguei em casa, eu falei para ela assim: como foi a reunião? Eu falei assim: eu vim com uma frase. Legal. Amém. De toda reunião, a gente teve algumas situações. Eu falei assim: eu tenho uma frase. Agora, eu quero dizer para você algo que Deus colocou no meu espírito sobre a igreja de Valinhos. Nós estávamos vindo numa pegada maravilhosa, fizemos lá o propósito, o pessoal começou a ganhar vida, isso, aquilo, tal, e de repente o mundo espiritual conspirou. Pastor, mas foi para o mundo inteiro. Ok, mas nós estamos falando de Valinhos. Uma realidade espiritual, né? A nossa realidade espiritual, nós estávamos. Se as igrejas entendessem hoje o que está acontecendo hoje em Valinhos, houve uma interferência da promotoria, para aqueles que não estão nos assistindo não sabem o que está acontecendo, e que algumas igrejas nós precisamos acertar alguns detalhes da igreja, algumas regulamentações que precisam acertar. E Deus falou comigo algo muito importante. Deus falou comigo o seguinte: olha, se Valinhos estava fazendo proclama Valinhos, estava avançando. Agora você imagina quando todas as igrejas estiverem sem legalidade alguma, a força que vai ter na unidade dessas igrejas. Peraí, quando você fala sem legalidade, com legalidade? Com legalidade. Quando você fechar todas as brechas, eu lembro de Neemias. Neemias, a Bíblia diz assim, que estava lá tentando trazer tormento, mas ele viu uma brecha e Neemias falou assim: eu não tenho tempo para poder ficar focado nisso porque eu quero fechar a brecha. Quando fechou a brecha, veio o derramar. Sabe que você está falando uma coisa muito legal? Porque quando você não tem, quando você anda certo, você não tem que dever favor para ninguém. Ainda que não devemos dever favor, nesse sentido que eu estou falando agora, entende? A Bíblia diz que não devais nada a ninguém, senão o quê? O amor. Mas, quando anda certo, tá bom, vou colocar isso, estamos andando certo. E agora? Não tem o que falar. Mas eu acho que a legalidade que está falando. Força hoje, a legalidade e a autoridade estabelecida, a força que a igreja de Valinhos, a unidade, eu estou falando, a igreja não é a minha, não é a sua, a igreja de Cristo, a força que vai ter todos num só propósito, debaixo da autoridade, debaixo da legalidade, falando assim: olha, nós estamos no mundo espiritual, a voz
profética, a voz de autoridade é respeitada, porque não existe nenhuma, É isso nenhuma lacuna para ele tentar puxar alguma... Uma brecha. A Bíblia diz que Salomão falava assim, olha, para que você não se embarace, você precisa buscar a prudência, que é a sabedoria, que é a prudência, você precisa ter conhecimento e você estar bem discreto naquilo que você está fazendo, ou seja, como você falou, quando você está agindo tudo certinho, não tem como o mundo espiritual não te respeitar. Então hoje, quando eu te perguntei sobre a questão da unidade, que Deus tem incomodado muito, Deus tem falado assim, se todos entendessem que o processo que foi, por mais que tenha sido dolorido para nós, porque tivemos que acertar vários ajustes nas igrejas, Valinhos, várias igrejas estão tendo que se acertar, por mais que tenha sido neste momento um choque, em contrapartida, quando nós voltarmos com todas as nossas igrejas, você imagina a força e a autoridade. Então eu falo pra você, eu fosse você, recandidatava ao MEV. Porque eu acho que é um momento que vai acontecer um negócio. Eu vejo assim, eu vejo que toda autoridade. Olha, eu vejo que toda autoridade é colocada por Deus e a gente se de propósito. Se for propósito de Deus, sim. Se não for, tem uma outra pessoa muito melhor, né? Eu vejo isso. Agora, essa questão de a gente trabalhar junto é muito interessante, né? Porque nós temos que entender, né? Até um desafio para os pastores entender isso. Vou falar uma coisa aqui, vai chocar um pouco, mas as ovelhas não são nossas. Porém, nós cada igreja tem um povo que Deus vai enviar, né? A sua tribo, né? A sua tribo. Porque é o seguinte, de repente, você vai treinar, eu vou treinar alguém lá, que eu vou só treinar, mas ele vai para a sala. E vice-versa. Mas a intenção não é essa, a nossa intenção é ganhar vidas. Reino, né? O reino é o maior que reino. nós. Puxa vida, Valinhos tem 130 mil habitantes. Vamos falar, mais ou menos, né? Acabou a bateria do celular. E o que acontece? Nós temos que focar esse povo que não conhece Jesus. Ou conhece Jesus, né? De ouvir falar. Então, é esse povo. Então, trabalhar a unidade é isso. Tanto que nós temos um ministério na igreja que chama Criança e Diversão. Eu estou lendo um livro aí que é antigo. Eu achei ele num lugar que eu ia jogar fora. A página está até amarela. Eu falei, é uma igreja com propósito. Esse livro eu falei no sábado, no nosso arena. Esse livro foi que revolucionou a minha vida. É questão de ganhar algo. Ele é 95, está tudo amarelo, as letras desse tamanho, beleza, porque eu uso óculos. Aí eu estava vendo no livro a questão do propósito de cada igreja. Quando ele escreve aquelas cartas? As cartas, eu estou nesse momento, estava lendo hoje de manhã lá, nesse momento, eu comecei a ler. Aí o que acontece também? Vou contar o final. Pode, pô. Faz um resumo. Mas o meu ramo de trabalho é vendas, né? Sim. O meu é vendas também. Então a gente fala muito sobre nicho de mercado. Por exemplo, eu tenho que achar meu público-alvo. Vamos falar, né? A igreja não é um negócio. Vamos falar aqui para explicar nos mínimos detalhes. Eu estou dizendo que igreja é um nicho de mercado, mas qual que é o chamado da Rocha Eterna? Qual é o chamado da Sara em Valinhos? Sim. Tem um perfil. Por exemplo, nós identificamos faz tempo, já falei assim, o Dani. O Dani, você percebeu uma coisa? O perfil da nossa igreja é casal, jovem, casado, ou namorando para casar, e com filho, às vezes com filho. Esse é o perfil. E nós temos um trabalho também, eu ia entrar nisso, sobre criança. Chama Criança e Diversão. E eu dou umas viajadas, já vou voando, pensando, e eu vou mandando para cima, o pessoal vai respondendo ou não para trabalhar, e a gente vai trabalhando. O último que nós fizemos lá na igreja, lá na Vila Pagana, tinha 100 crianças. Uau. 100 crianças. Então eu comecei já a viajar no Ernesto, falei, puxa vida, eu estou no MEV, puxa, por que a gente não chegar numa igreja de bairro e falar, pastor, o negócio é o seguinte, nós vamos vir com o ministério aqui, nós vamos evangelizar o bairro, porque nós colocamos carro de som. Né? Papai, mamãe, vamos lá, leva uma criança a diversão e tal. Por que não fortalecer uma igreja do bairro e trabalhar para eles como reino? Então, como chama esse bairro aqui? Água Nova. Tem uma igreja aqui. Vamos fazer? Vamos. Vem com a estrutura, monta, porque a criançada gosta de brinquedo e comida. E a gente fala de Jesus, nós temos as peças, faz tudo isso, evangeliza. E aí a igreja desse bairro exemplo, isso. Por exemplo, a tua igreja tem uma pegada com o jovem. Um exemplo, né?
Tá, ou uma outra tem com casais. Por que não promover isso para o reino, fortalecendo as igrejas? Porque nós não somos concorrentes. Então, mas aí nós pegamos até que você falou, uma época nós fizemos isso com o Sara Nossa Terra, nós não tínhamos essa força em relação da igreja, das cidades, aquilo, nós fizemos com o Sara Nossa Terra. Então pegamos o quê? Saímos daqui, a equipe minha que estava bombando, na época estava com o Teco, estava com o Carlos, que eram as equipes maiores que a gente tinha, e nós enviamos as equipes. Então quem chegasse no objetivo que a gente tinha para aquela semana, de ganhar almas, iria para Bragança Paulista fazer um evangelismo em massa. Então toda a equipe, nós alugamos um ônibus e foi toda a equipe. Então o pessoal durante o dia evangelizou todo mundo e à noite eles fecharam com a Arena Jovem, a equipe que fez. Mas a igreja era da Sara? Era da Sara. Mas assim, porque eu entendo que isso como você falou, eu entendo que isso poderia ter, se hoje, como eu falo com o pastor, assim, se tem coisa que a gente começa a crescer, começa a ficar mais velho, perde o cabelo, crescer que eu falo é isso, de maturidade. Para frente. De maturidade, a gente começa a falar assim, tem coisa que talvez a gente faria de forma muito mais ampla, e daria muito mais resultado, porque eu tenho essa visão que você disse aqui, olha, cada um tem a sua tribo, são 12 tribos, porque cada um tinha o seu estilo de trabalho. Então o nosso foco não é ficar, eu sempre digo pessoal, evangeliza quem não está na igreja. Ganha quem tá perdido, não pesque em aquário, você não precisa disso. Verdade. O objetivo do reino é esse. O reino é muito maior do que você ficar tirando membro da outra igreja. Se você tirar o membro da outra igreja, ele vai virar as costas para o pastor, amanhã ele vai virar porque você também. Então deixa o bichinho lá, se ele quiser vir, ele venha sozinho, e aí se ele quiser ser cuidado, ele vai ser cuidado. Agora, nós irmos dentro da casa do irmão para chamar isso aquilo. Se alguém disse um dia, o pastor Dinho fez isso, eu posso dizer você, mentira, porque eu nunca fiz isso. Eu tenho 20 anos de ministério, e eu posso dizer assim, 20 anos de ministério, eu tenho convicção que eu, pastor Dinho, pastor Alessandro, nunca fizemos isso. Várias situações na igreja, por exemplo, a nossa igreja, até hoje nós não conseguimos um tecladista mesmo, né? Aí você olha lá, poxa, a igreja está com 3, né? Por que você deu um pra gente? E diz que isso é normal, né? É normal, pô, né? Então, mandam pra nós. Mandam pra nós. E particularmente. Vou entrar nessa fila também. Né? Mas particularmente. Gente, aprende a tocar teclado, pelo amor de Deus. Eis que vos digo. O que acontece? Eu tenho assim, uma mão boa assim para falar. Eu vejo uma pessoa e falo, viu, você vai aprender a tocar um contrabaixo, vai ser bom. E vai. Teclado, bom. Então, só que não fica na igreja, né? Estou formando para outra. E aí o que acontece? Existe uma tentação, vamos falar assim, de a gente falar, puxa, mas está precisando de um líder para tal área, ou de repente a gente começa um ministério como a Rocha Eterna começou do zero, puxa, e já passei por isso. Nossa, esse cara é pastor, perdão por esse cara, essa pessoa é pastor, né? Vai me ajudar. E nem sempre. Então é muito mais fácil formar. É muito mais trabalhoso. Exato. Agora, veja bem, quando você consegue, assim, eu não sei qual o estilo de trabalho que vocês fazem, mas Sara Nossa Terra trabalha muito a questão do discipulado. Então, quando você trabalha discipulado, quando você começa a trabalhar, e quem quer crescer, eu sempre digo para as pessoas, quem quer crescer, vai crescer. E quem quer crescer em maturidade, não só com uma posição. Não pense você, porque vou chegar na igreja lá, porque eu vou ganhar um carguinho para poder ficar. Isso não é reino. Se eu te segurar por causa de uma posição, amanhã você não fica. É um salão na vida. É um salão na vida. Você dá posição para a pessoa ficar. Nossa, então não. Então para mim isso aí é saúde. É você fazer ungir saúde. Né? Enquanto você tem tantos Davi passando perto de você e que você precisa lapidar. Então o meu entendimento hoje como reino é assim, querido. Quando você começa a discipular alguém, a pessoa ela transforma, porque a palavra transforma o caráter. E não somos nós que fazemos. Agora, a única coisa assim, é tão gostoso quando você tem a oportunidade, por exemplo, recentemente nós mandamos o Teco lá para Londres. Olha aí que benção. É gratificante, ele manda para mim recado hoje, falando comigo isso aqui e tal.
pastorzão, o senhor continua me ensinando, pastorzão, não tem pastor aqui, mas eu quero... Que legal. Pessoas que a gente tem em Atibaia, saindo de lá... Tá aqui. Falando tá aí nascendo. Manda um abraço pro pessoal aí, mandando um carro eterno, ninguém. Vamos lá, cadê os nomes do pessoal? Vou até colocar aqui, ó, Juliano, pegando o gancho aqui do tecladista, contrabaixista. Juliano colocou aqui, ó, manda todos os alunos para minha escola. E aí, Juliano Amaral. O Ju é um fã de Ju. Parceiro. Né? Vamos falar de reino. Juliano. Vamos falar de reino aqui, né? O Ju, ele tá lá com o pastor Capovilla, né? Mas ele é uma pessoa que ajuda muito o reino. Muito. E não é uma pessoa assim que visa a grana, né? Ele falou, pô, Ju, coração, né? cara, não dá. Não, vamos lá, pastor. Nossa, a gente também. Então, é uma pessoa que trabalha com o reino. Admiro muito ele, a Silva, né? Beijo pra vocês, viu? Amamos vocês. São meio enrolados, mas são de boa. Ele sabe o que eu falei, ele sabe. Eu brinco muito com ele, tenho amizade. Eles fizeram. Então, assim, a gente tem uma amizade muito grande. Suzana também está conectada aí. Beijo, crescemos. E a gente brinca muito com ele. junto com a Suzana. Foi? Na Resgate. Na Resgate. Vocês congregaram na Resgate? Sim. Então. Quantos anos? 3? 4? Eu sou péssima pra Ah, bastante. 4 anos, acho. Nós servimos lá, fomos abençoados Foi lá uma também, muito vez. abençoados. Hoje eu tive na minha sogra e falando sobre a pandemia, né? E aí ela falou assim, ai meu Deus, eu não vejo a hora de cantar com todo mundo. ela quer cantar com todo mundo. Porque a pastora Dani, nós começamos um coral lá, né? E foi legal. Né? Minha mãe é soprano. Sua mulher é contralto. Contralto. Ela falou, eu quero cantar com todo mundo da igreja. Aí eu falei, olha, sogra, a senhora não, chamou ela de você. Você não vai poder ir, né? Porque com mais de 60 anos não pode frequentar os cultos por enquanto, né? E ela ficou muito chateada. Falou, como assim que eu não vou poder ir? Então a fulana também não pode? Eu falei, não pode, sogra. Então ela quer estar com a igreja. Mas você viu em Campinas que deu... Você viu em É. Campinas que deu um problema nisso aí, com a igreja matriz de Campinas, da igreja católica matriz. Eles tiveram pessoas que adentraram antes mesmo de começar a missa. Não vi. Então, assim, aí ele perguntou, ela falou assim, não podemos, na CBN falando, falou assim, não podemos falar que tinha mais, mas aparentemente tinha mais de 60 anos. E é uma entrevista, a mulher falou assim, eu acho que nós, da terceira idade, temos os mesmos direitos. Pois é. Do que um jovem que quer. A decisão é nossa, se queremos. Agora, que nem eu falei para a nossa igreja, eu falei assim, nós estamos debaixo de legalidade e autoridade. Sim. Nós não vamos quebrar princípios. Sim, isso é posição nossa. Porque Deus não trabalha onde você quebra princípios. Não. Então, para nós... Se é 20%, é 20%. Sempre foi dessa forma. Máscara, tudo, né? Sempre foi dessa forma. Nós não quebramos princípios. Sim. Para estabelecer propósito. Deus não faz isso. Não. Se Deus não faz isso, por que eu vou dar um de louco em fazer? É porque vai abrir uma brecha, né? Volta a questão da rebeldia, né? Você vai estar rebelde contra uma situação, né? Não pode. Mas que aperta o coração, aperta, né? A nossa posição como pastores. Mas você não lembra com saudade? A igreja lotada, agitando, abraçando. Gente, que saudade. Que difícil que é você lembrar dos rostinhos quando você está fazendo uma live sozinho lá, só uma turminha para poder trabalhar com a mídia, louvor, você olha e fala assim, meu Deus, que saudade. Que saudade da noiva. Que saudade de poder tocar na noiva. A gente vai às vezes fazer uma visita hoje, não estamos podendo fazer. Nesse dia atrás, uma pessoa comentando assim, eu falei, cara, que vontade de chegar e dar um abraço, falar assim, olha, mas não podemos. Não podemos, nós sabemos que existe uma direção governamental, nós estamos debaixo dessa autoridade. E se Deus colocou autoridades, como você falou, quem somos nós para poder desobedecer? Aí entra a questão, voltando à questão da unidade da igreja, o que eu vejo hoje é que a igreja cristã aprendeu a orar nesse período de pandemia. Eu acho que nós tivemos algo que os pastores talvez não podemos generalizar, mas muitas vezes nós ouvimos falar assim, olha, aquele irmão que é sem igreja, desigrejado,
E de repente Deus falou assim, eu vou mostrar para você como que é ser desigrejado. Ficou todo mundo. Como que é você depender de uma live? Como que é você manter sua fé? E muitas vezes nós, como pastores, falamos. Eu pedi perdão. Um dos primeiros cultos eu pedi perdão. Primeiros cultos de live, eu falei assim, queria pedir perdão. E novamente eu peço perdão para aqueles que não tinham talvez força interior para voltar para a igreja. Porque infelizmente a igreja ela deveria ser o local de recepção e muitas vezes quando o irmão falha, ela é o inverso. Ela espelha as pessoas. Então, como assim, um corpo estranho, que não é estranho. E aí eu comecei, nessa pandemia, assim, o que você tira de lição para você? Eu falei assim, a gente tem que pensar sempre no lugar do outro. Por que será que o outro irmão que é igual a mim, filho do mesmo pai, não está tendo força talvez de voltar? Será que em vez de eu ser o acusador, eu não deveria ser aquele que estenda a mão e diga assim, querido, se ninguém te abraçar na igreja, eu te abraço. Amém. O amor, ele encobre uma multidão de pecados, né? E eu tenho falado isso para o nosso pessoal da igreja, né? Que a nossa carne, ela gosta de descobrir, né? Ou seja, ela quer expor, né? Expor as pessoas, né? Então, o pastor fulano fez isso, ciclano, o irmão, a irmã, né, fez isso. E nós devemos encobrir o pecado com o amor, gente. Isso é muito importante. Né? Quando a gente sabe de uma falha de alguém, nós temos que amar. O amor constrange, né? A palavra... Eu sempre falo para na nossa igreja assim, você corrige as pessoas no privado e elogia no público. É por isso que existe gabinete, é por isso que existe discipulado, é por isso que existe aconselhamento. Não é momento de expor ninguém, porque da mesma forma que nós julgamos, nós seremos julgados. A Bíblia diz isso. Gente. E aí muitas vezes nós nos colocamos na posição de juiz. Lembra como que chama aquele filme que a pessoa sentava no lugar para julgar? Da cabana. Da cabana. Toda vez que eu já eu quero te de novo. Filho de Deus! Toda vez que você assiste, ele se coloca tem uma no lugar mensagem dele. diferente para você prestar atenção. E quantas vezes nós fazemos isso? Muito! Ah, não, porque eu já sou. O meu bispo fala assim: quando eu me converti, eu falei assim: não, eu vou ser um líder, porque você é um líder, eu vou estar mais protegido, isso aqui e tal. Ele falou assim: eu se tornei líder e continua as guerras do mesmo jeito, e de repente ele falou assim: eu vou ser pastor, porque de repente, pastor vai ser. Minha oração vai ser mais poderosa, que o bispo fala isso. Ele falou assim: de repente, eu falei assim: eu cheguei no estado, fugi do bispo, e agora eu vou ter um Aurélio em cima. Olha o espelho, eu vou ver a Auréola. A Auréola nunca apareceu. As guerras continuam. Pior ainda. Piorou. Com o maior nível que você. Porque muito é dado, né? Gente, é verdade. Muito é cobrado, né? Fazer aqui menção, né, de alguns comentários do Ju, né, mais uma vez. De novo, Ju? Conta comigo, eu amo vocês, pastores, nós também te amamos, viu, Ju? Eu te amo. Emerson e Suzana colocando unidade no propósito de trazer o reino independente da placa. Isso sim é ser igreja. Eu amo a vida de vocês. A Silvia mandando um beijo pra ti também, Silvia. Beijo. Claudinha também mencionando aqui, a igreja está dentro de nós. Nós somos a igreja. Cadê o pessoal da Rocha Eterna? Beijo. Cadê? Rocha Eterna, entra aí. Juliano parabenizando pela iniciativa, né, desse bate-papo, equipe Ruios, Grazi. Beijo. Amai a Deus sobretudo e amai aos outros como a ti mesmo. Ela mencionou também sobre o filme A Cabana aqui. A Cabana, nossa, que filme. Morro de tanto chorar toda vez que a chora, gente. Nelson Neto. Estamos aqui. Nelson, Miriam Neto, Edson, Heloísa, que estão ali, né? Sejam bem-vindos. Mas é importante a igreja ver esse tipo de coisa, porque às vezes dá a impressão que a gente está guerreando contra o reino, somos inimigos do reino, querido. E eu falo para a pastora, eu falo, meu Deus do céu, eu acho que é tão lindo quando você consegue entender que o teu irmão não é teu inimigo. Não é concorrente, uma parceria, né? Essa é a verdade. Você trabalha, a guerra é nossa.
nós somos representantes da cidade de Valinhos, como o reino de Deus, como profetas nessa cidade. Então, como voz profética, eu falo como voz profética de pastores, mas a igreja de Cristo. Porque o membro da igreja que ora, que também libera a palavra, tem poder a oração. Claro. A Bíblia diz que Pedro estava preso, a igreja estava orando, e o poder daquela oração mandou o anjo lá na cadeia. Ou seja, que poder tem a igreja. Sim. Mas muitas vezes a igreja perde o tempo, a pegada de, olha, vamos fazer o reino? Eu não tenho tempo para ficar vendo se a rocha eterna, ela está, olha, a estratégia dela é assim, assado, meu reino é muito maior. Se eu tiver que saber de algo, eu aprendi um tempo uma palavra assim, não precisa correr atrás do problema, o problema chega até você. Com certeza. Lembra? Tem que correr dele, né? Alguns anos atrás eu aprendi isso. Eu não ficava, não, porque estão falando de mim. Aí um dia minha bispa sentou e falou assim, escuta aqui. Tá? Ela falou assim, vocês não precisam correr atrás do problema. Problema que é problema vai chegar até você. O que é seu para resolver. O que não é seu, querido, deixa eu falar. O bispo fala, se o cara está falando de você, pode ser que ele está com birra. Se a segunda pessoa está falando de você, abre os teus olhos, pode ter alguma coisinha esquisita. Agora, se a terceira falou que é alguém que tem algo mais do que você, então é o momento de você refletir o que você está fazendo. Então, verdade. Eu sempre digo o seguinte, a gente tem que ouvir, a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Desde que nós possamos entender aqueles que nós colocamos na mesa para sentar. É interessante que Jesus andava com a multidão, Jesus andava como igreja, mas ele só colocava os 12 na mesa. É verdade. Então, assim, quando eu convido você para estar numa mesa da minha casa, você é o primeiro pastor de Valinhos que senta na minha mesa. Opa! Aí, gente. Valeu, hein? Obrigado pelo privilégio. Porque nós entendemos Em assim, 8 anos que nós mesmo? estamos Uau. aqui, Nós é o não primeiro abrimos casal de pastores. a da nossa cidade. casa, não desfazendo, de forma alguma desfazendo nenhum pastor. Começou Não, agora. Nós temos uma Começamos intimidade. Vocês abriram a porta. Abriu Nós a porteira. conseguimos gerar uma afinidade, principalmente quando teve o programa Valinhos, que nós realmente nos aproximamos, decidimos estar junto com vocês, decidimos realmente, vai fazer, nós somos assim, pastor Alessandro, somos 880, hoje a gente está de cabeça, a gente não está, se for fazer meia boca a gente nem faz. Isso é bom. Glória a Deus. E vocês participaram, ajudaram bastante com muitas igrejas, né? O pastor está falando, desculpa interromper, sobre a questão de estar junto. Assim, eu aprendo, né, sempre, né? E a gente vai aprendendo também a entender, aprende a ver que nós estamos muitas vezes errados. Por exemplo, eu aprendi muito com os pastores, tenho aprendido muito. Né? Uma das coisas que eu fiz quando eu assumi o MEV, eu fui conversar com alguns. Né? Mas assim, depois eu conversei com vários, né? E sentei para escutar. Alguns mais experientes. Os pais da cidade, né? Eles já sabem, não vou citar nomes deles, senão eu vou ficar. Mas eu fiz isso quando eu cheguei na cidade. Fez isso também. Na época você não era o presidente da MEV ainda. Uhum. Estava com o Edmilson. Gostou de Edmilson? A gente boa. E eu chamei ele e falei assim, eu preciso entender como é essa cidade. Perfeito, foi no lugar certo. Então, assim, antes de qualquer atitude minha, eu falei assim, porque quando eu cheguei na cidade, existem algumas coisas que a gente nunca esquece. Então, assim, eu glorifico a Deus por todos os pastores da cidade, porque quando eu cheguei na cidade, eu fui numa reunião da UMEV, depois que eu tive a conversa com o pastor Edmilson, eu falei assim, eu gostaria que vocês me abençoassem para que eu estivesse na cidade. Olha que legal. Então eu entrei nessa cidade com os pastores da UMEV orando por mim. Olha aí que bem. Então, assim, algumas coisas que às vezes as pessoas esquecem, mas a gente nunca esquece, tem coisas que a gente guarda. E eu lembro que o Edmilson olhou para mim e falou assim, eu quero entender como é o mundo espiritual dessa cidade. Eu quero saber como que ele trabalha, eu quero entender o mundo espiritual, eu quero entender a metodologia de trabalho das igrejas, eu quero entender o que é feito embaixo de princípios ou o que não é, porque assim, eu não quero me embaraçar com nada. Então assim, eu falei assim, por isso eu te chamei para conversar, eu te chamei para tomar um café,
Você é o segundo. Desculpa, que perdeu o primeiro. Mas eu vou aí em casa, Não, mas ele não continua veio escolhendo em a casa. padaria, cara. Eu vou tomar um café na padaria. Não, nós somos os primeiros. Você sabe que eu aprendo com muitos, né? Muitos. E eles me aguentam também, porque às vezes eu dou uns defeitinhos, eles falam da defeito, né? Pastor Irã, um beijão, todos, né? E a gente. O Irã tem sido uma bênção para nós, todos precisamos disso Sim, também. é uma bênção, né? O trabalho que ele abraçou, né? Ele abraçou ele da Santa Casa, todo esse trabalho que ele tem feito é maravilhoso. Então a gente vai aprendendo, né? Muito. Escuta, são os mais experientes, né? Às vezes tem uma situação que não dá certo, você fica meio atribulado, depois vai lá e você exercita aquilo que você está ali pregando no púlpito. Que é interessante, né? Você vê em reuniões, né? A reunião de pastores. Muitas vezes o que muitos pedem para que o povo faça nas reuniões, quando são com eles, conosco, né? Não fazem. Não faz. Eu fico só observando. Nós temos isso aí, mas nós aprendemos uns com os outros, é muito legal. E o fato de nós fazermos parte de uma organização que é a MEV, é essa situação de comunhão, estar junto, nos prepararmos para trabalhar em algo. E Deus me falou algo, Ele falou, tem algo para liberar para a cidade de Valinhos, mas eu só vou liberar na unidade. Né? Pô, mas eu tenho que pedir bênção para o médico para entrar em Valinhos? Não é isso. Não, a questão assim, Não é isso. Entendimento. Eu não, Você fez certo, o caminho é certo. Então assim, eu tive, quando nós chegamos, nós tivemos uma dificuldade muito grande com uma das igrejas da cidade, que parecia rivalidade. Ai, meu Deus. E porque e chegou um dia, eu falei, Deus, eu preciso uma oportunidade. Legal. Eu comecei a orar para que eu tivesse uma oportunidade para encontrar com o pastor daquela igreja. Para conversar. Aí eu falo assim, Deus, me dá uma oportunidade. Aí um dia eu estou andando no CLT, eu encontro com o pastor vindo do outro lado, e eu falei, É Agora. agora. mas eu não tive coragem. Olha o orgulho do homem. Não é orgulho, E né? é pastor. Amarelo. Amarelei. Aí eu falei, Deus, Acontece. aí eu cheguei em casa e comecei a falar assim, eu sou muito burro, cara, não é possível. Me dá outra oportunidade. Aí eu falei, Deus, me dá mais uma oportunidade. Eu prometo que eu não vou perder essa. Aí voltei no meu horário, comecei a fazer no meu horário para poder encontrar com. Aí deu alguns dias, né? Encontrei de novo. Aí dei a primeira volta e passei do lado, não consegui falar. Aí eu falei, Deus, eu vou falar. E fiquei naquela volta e comecei a ser, falei, Deus, não deixa ele embora, Deus, não deixa ele embora. Eu ri. Aí eu encontrei com o pastor e falei assim, meu querido, eu preciso falar com você. Legal. Eu queria te pedir perdão se alguém falou que eu falei algo de você, porque infelizmente as pessoas não entendem, porque não tem nada contra você. Mas se eu falei com você, eu quero pedir perdão para você. E ele falou assim, olha, eu gostaria, eu falei com Deus, você vindo, e você estava encontrando comigo, eu falei, Deus, se ele não me parar, eu paro ele. Olha aí. Tu foi esperto, hein? E nós restauramos ali as nossas, se tinha diferenças, eu disse, olha, infelizmente as pessoas falam demais. Eu falei assim, e infelizmente às vezes a pessoa sai descontente da sua igreja, ela chega na minha, e muitas vezes a gente, na boa intenção, dá o ouvido, e a gente, infelizmente, e hoje eu me dou o direito de conhecer as pessoas. Então, assim, hoje você pode vir trazer para mim, olha, o currículo da Dani é assim. Eu vou olhar e vou falar para você assim, olha, que bom que essa é a sua visão, mas eu me dou o direito de conhecer ela e ter formado a minha visão dela. É isso aí. E tem uma outra coisa. Por exemplo, se tem essa comunhão entre nós que eu falo, né, os pastores, se alguém chegar e falar, olha, o pastor Dinho isso falou, meu amigo, meu querido, eu acho que tem alguma coisa errada aí. Tá errado. Eu conheço ele. Mas vamos fazer o seguinte, vamos conversar com ele, chama. Eu acho que é legal isso. Não porque você vai... Não para expor, né? Você não vai expor a pessoa, mas nós vamos estar nos protegendo e protegendo a pessoa também, e o corpo de Cristo. Veio um jovem uma vez, nós demos muito jovem, veio um jovem uma vez nos procurar e disse assim, pastor, eu precisava de um aconselhamento, de uma outra igreja. Falei, aconselhamento você tem com o seu pastor. Então, mas eu estou tendo problema com o meu pastor. Mas eu só quero que o senhor me ouça. Eu falei, tá bom, senta aqui. Sentou e ele começou. E aí eu falei assim, então tá bom. O que o senhor me aconselha?
e vai lá e peça perdão para o seu pastor. Se você quer a tua vida, eu podia. E aí. Então foi pedir, E aí eu falei assim, Ai, você meu volta, é certo com o teu Ai, pastor. meu Deus Se eu do não céu. tivesse um caráter definido, você ia pegar pra eu você. teria chamado você para mim, porque você Claro. é interessante. Eu falei assim, mas você vai estar estragado se você vier para cá. E vai estragar a tua... Porque você precisa acertar com o seu pastor. Então volte lá e converse com ela, acerte com ela. Se daqui a um ano você acertou a casa com ela e você em paz quiser voltar para o ministério, você está abençoado, você pode voltar. É isso aí. Eu falei, primeiro, você vai ter que pedir perdão para ela. Você vai ter que falar que você falou comigo. Olha aí. Eu falei assim, faz o processo certo. Eu falei assim, é a melhor coisa que tem. Porque eu entendi que tudo que começa com fundamento alheio, uma hora vai arruinar. É verdade. Não tem jeito, cara. O cara passou 20 anos. Tem essas histórias da Bíblia. Homens que estabeleceram o negócio, ficou 20 anos, 30 anos, e de repente... Mas uma hora cai, né? A Bíblia diz que uma hora o vento vem. Então nós precisamos entender o seguinte, nós não podemos fazer nada. Eu falo nós porque realmente nós, às vezes na gana de querer, olha, abençoar a vida do irmão, de ajudar o irmão, de fazer crescer a igreja, a gente acaba se perdendo no processo. E nós como pastores, aí nós estamos várias pessoas assistindo, eu como pastor eu peço perdão, porque às vezes nos falta sabedoria. Verdade, eu também tenho. E muitas vezes também, uma coisa que a gente cai no erro é que nós nos achamos donos das pessoas. Saiu, abençoa. Abençoa. Né? Teve uma situação que aconteceu comigo faz pouco tempo, eu fiquei mordido, né? Falei umas coisas, depois eu voltei atrás com o pastor que me ligou, ele sabe quem é, se ele estiver assistindo, e eu falei, é livre, as pessoas são livres. As pessoas têm direito de escolha. Entendi. Sim. Eu sempre falo assim na nossa igreja, nossos líderes, nós trabalhamos com equipes na igreja, né? Então, tem várias equipes. E aí, pastor, por que está indo para outra equipe? Tá porque não está dentro já, dentro né? da igreja. Aí eu olho para assim, é o seguinte, querido. Foi O tempo. Falta um pouquinho de tempo. Aí dá pra reiniciar ou não dá Dá mais? pra reiniciar. Então, O assim, papo acho que vai. só comer a pizza, pessoal. Pizza, aqui tem pizza. Coca-Cola, Hermes, Coca-Cola, Hermes. Ó, dá o endereço, se alguém quiser comprar uma pizza e mandar pra cá, pode A gente mandar. Do recebe. jeito que a gente é lavado, a gente aparece aqui, cara. Olha aí, gente. Não pode, aglomeração. Não pode. Então, assim, nós sempre falamos o seguinte, querido, as pessoas não têm dono, elas têm direito de ir e vir. É. O reino é livre, nós precisamos entender isso. É óbvio que nós não podemos deixar pessoas doentes espiritualmente, vindo fazendo bagunça num lugar, indo para o outro, indo para o outro, não é isso. Mas em contrapartida, nós precisamos orientar. Cabe a mim, eu sempre falo para as pessoas o seguinte, o que depende de mim e da pastora Alessandra, como pastores da igreja? Olha, a pastora Daniela chegou na nossa igreja, ela quer membrar a nossa igreja, glória a Deus, aleluia. Olha, ela começa a membrar a nossa igreja, ela começa, olha, de repente ela fala assim, olha, eu estou indo embora. Eu quero olhar e dizer assim, eu fiz tudo que eu tinha que fazer pela Daniela. Se ela decidiu ir embora, é porque foi Deus que falou com ela, com muita gente, as pessoas... Deus falou comigo. As pessoas que saem da igreja, normalmente ela fala que Deus falou com ela. Se Deus falou com ela, quem sou eu para falar contra ela? Imagina. Então, se Deus fala, a Bíblia diz, ai daquele que falou que Deus falou que ele não falou. Então, isso aí é cada um. Cada um. É isso aí. Mas aí, mas normalmente, 90% de pessoas saem da igreja porque Deus falou. Então, assim, e não, tá ok, é um direito, mas são coisas que a gente não entende. Não dá pra... Porque, então eu estou aqui, querido, vou crescer. Eu estou nessa terra faz 21 anos. Bastante. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, você quer conhecer um homem? Veja o legado dele. Sim. Então, olha, o pastor Marcelo tem 10 anos de ministério. Então, não chegou hoje. Não quem está chegando hoje não tem uma estrutura. Mas de onde que veio? Tem uma história. Eu sempre digo Respeite a história. Respeite a história. Eu tomo por partido a questão de Billy Graham. No final da tua história, ele escreveu aquele texto e disse, olha, eu não houve nenhum escândalo. Não houve nada
que me condenasse. Eu vejo Billy Graham como Samuel. Se tem alguma coisa que eu fui devendo, me fala aqui que eu vou fazer. Legal. Então, eu sempre falo para as pessoas, queridos, 25 anos de ministério, 21, 25 de trabalho e 25 de casamento. Uau, legal. Então, assim, eu acho que... Não parece, né? Essa Não, cara você de tá ser ótima. novinha, mas Você tá ótimo, não entendi essa colocação, você tá ótimo. Obrigada, Dani. Porque Nunca mais é as fiz mulheres, gente. Eu tô falando das mulheres. Obrigado, nós estamos no E eu cavalo, não né? vou falar de você. Não, mas ó, vem umas fotos antigas. Eu não tô tão ruim assim. Gente, aqui eu tô preparado A nas verdade é pernas, que a gente melhora, né? Com o Não passar é? do tempo, né? Essa semana me mandaram uma foto de 8 anos atrás, de quando a gente começou. A Yara me mandou umas fotos do nosso início, os primeiros cultos. Falei, Yara do céu, o tempo passou, nós ficamos melhores. Que bom, né? Né? Falei, estamos melhores. Um discípulo falou para mim, paizão, pastorzão, você já disse isso para mim, isso é demais. A realidade é assim, eu sempre digo o seguinte, quando você vai para um ministério, algumas pessoas falam assim, pastor, eu queria para tal ministério. Eu falei, querido, antes de ser para o ministério, estuda quem é o ministério. Não entra embaixo como nasceu, de onde que veio. Eu falei assim, Quem lidera, né? nós estamos debaixo do Bispo Lovato há tantos anos, querido, e a gente fala assim, cara, eu nunca ouvi algo que se falasse. Eu acho que não era nem Sara Nossa Terra o nome, né? Não. Era Coinonia, né? Era comunidade cristã. A Sara saiu. Goiânia, né? Como a Aí foi Sara quando se nasceu o iniciou. Coinonia lá dentro, né? É, Era como comunidade chama de Goiânia. aquele que tocava violão lá em São Paulo? Silvério Pérez, Ele tinha. o Azaf, E tinha mais a da Célia. da Célia, o único, né? O único que tem história. Eu lembro. Então, assim, o Bispo Lovato sai de uma igreja presbiteriana, ele tem uma experiência com Deus, num acampamento, e começa a falar em línguas. Meu Deus. E de repente o pastor olha para ele e fala assim, cara, excomungado. neste momento eu respeito o teu posicionamento, mas Fora do- eu entendo que você tem um chamado para algo mais forte. E aí o Bispo Lovato começa então a se reunir com o pessoal. Ele até, inclusive, ele escreveu uma biografia maravilhosa agora da história dele. Legal. E aí ele começa então o ministério com a igreja lá em Goiânia, comunidade goiana, com César Augusto. E chega num momento onde O César Augusto da Fonte de Vida? isso legal. chega num momento que naquele momento específico o César Augusto tinha entendimento que a igreja era para ser, não era apostólica, para poder ir para multidões. E Deus mostrou para o Bispo Lovato, chama ele para todo lado. E de repente o Luiz Santos falou assim, olha, eu prefiro ficar. Pronto. Eu preciso ir. Eu vejo Barnabé Legal. e Paulo, eu preciso ir, eu preciso ficar. Então fique e eu vou. Pois é, tem que respeitar. E aí, e muitas pessoas não sabem história. a realidade da história. Legal. Então ele sai e começa a Sara Nossa Terra em Brasília. E não tinha nada, era só o terrão. E ele chega lá e fala assim, eu vou montar uma igreja aqui. Algumas pessoas lá da cidade olham para ele e falam assim, mas aqui, Robson, na época era pastor Você é Robson. louco? Você é louco, isso daqui não dá nada. E hoje a embaixada da Sara Nossa Terra é em Brasília. Legal. Então, assim, É história, né? é história. Então, quando a pessoa chega para a nossa igreja, eu conto para ela a história. A nossa história é essa. Valinhos se começou assim, olha. Eu estava em Santa Bárbara do Oeste e fui enviado para começar Valinhos. Legal. Eu vim para cá debaixo de autorização. Comecei numa casa, eu lembro até hoje, na casa do Dário e Carol, estivemos assistindo. Cheguei na porta da casa, o bispo falou assim, a pastora Alessandra, muitos anos atrás, Eu trabalhei aqui. Eu trabalhei em Valinhos por 4 anos. Mas isso há 21 anos atrás, há 20 anos atrás, há muito tempo. quando nós chegamos na Sara, Quando nós chegamos na Sara, a minha primeira célula, uma das minhas primeiras células foi aqui na 500 anos. Olha. Eu me reuni aqui na 500 anos com alguns colegas de trabalho. Olha aí que legal. Éramos de Campinas, né? Mas eu vinha de sábado à tarde aqui e me reunia na 500 anos. E eu sempre falei para eles, tem uma cidade que eu gostaria de morar. Se um dia eu tivesse que abrir ministério, não era pastor, a gente era líder de célula na época.
eu falava para ele, se tem algum lugar que eu tenho um desejo de ir, é aquela cidade. Olha, Olha quanto tempo se Quando eu estava em Sadaguara, o bispo me olha e falou assim, chegou o momento, vou te enviar, para você ficar mais perto da sua cidade. Então você tem o Matão, região do Sumaré. no Milão do Sumaré. tá. Aí nós fomos na Emílio Bosco, ficamos andando para cima e para baixo daquele salão, olhando, com Deus, vontade. Aí eu olhei para o bispo e falei, bispo, por que não, Valinhos? Nós voltamos para casa, oramos. E aí Deus colocou, ela falou assim, Deus lembrou da primeira cena, ela falou assim, pergunta para o bispo, por que não, Valinhos? Aí o bispo falou, se você quiser, Valinhos. Se Deus confirmou o teu coração, eu vou orar, Deus vai confirmar no meu. Pronto. Ok, confirmou no coração, pode abrir. Aí eu falei assim, você tem alguém lá que você conhece? Eu falei, ninguém. Ninguém. Eu tenho a fé. Aí vem a igreja do propósito. O livro está lendo. Aí eu falei assim, eu tenho a fé. E foi para um lugar terrível, né? Foi. E aí Eu li essa parte ali também. o rapaz me olha e fala assim, eu chamo um amigo meu e fala assim, cara, eu precisava tanto ter alguém em Valinhos. Ele falou assim, eu tenho um conhecido lá. Gente boa demais. Eu falei, é mesmo, cara? Aí ele falou assim, eu vou te levar lá. Eu falei, tá bom. Aí nós fomos para poder ir lá na Mora do Sol. Cheguei lá na casa do seu Manuel. O seu Manuel ainda estava no processo de alcoolismo. E o seu Manuel veio receber a gente. Aí meu amigo olha para mim e falou assim, esse é seu colírio, é seu hospedeiro. Um forrozão comendo na casa. Olha aí. Caixa de cerveja. Aí eu tudo olhei. quanto é lado, a gente ficava. Aí eu olhei e falei assim, se for de Deus. Olha, E a mulher não Deus. estava. E a mulher falou assim, Olha, ele falou assim, a mulher não estava. E o rapaz conhecia, tinha bastante amizade com a mulher, a dona Sueli. Aí ele chega e fala Papai assim, do céu já levou também. e aí ele chega e fala assim, eu vou falar para ela, falo assim, olha, eu queria começar uma célula na sua casa e tal, mas você pode falar para a dona Sueli ligar para ele, para mim? Pastor Samuel. Aí ele falou assim, peça sim. Eu falei, mas não vai ligar nunca. Não, vai liga. ligar. Aí no outro dia a mulher liga. Eu quero uma célula aqui sim. Olha aí. Aí nós chegamos. Como Sala Nossa Terra começou? Quero conhecer Sala Nossa Terra agora, Valinhos? Sala Nossa Terra começou nessa casa, numa garagem, e nós não tínhamos mesa, mas nós tínhamos caixa de cerveja. Olha aí. Então nós colocávamos uma madeira em cima, cobríamos com uma toalha. Era o nosso culto. pronto. Legal. Vou começar. E aí foi crescendo. Julho chegou aquele frio. E aqui é bem mais frio. Nós estávamos 3 meses, 4 meses de igreja lá na casinha, na célula. 4 meses de célula. E aí aquele frio, aí meu bispo veio aqui e falou assim, aqui é frio, hein? Eu falei, bispo, mas ele senhor viu que não tem nada, e era um matão na frente. Ele falou assim, meu irmão, Deus está estreitando isso aí. Eu falei, bispo, o senhor me autoriza? E atrás de salão. E a tradição? Mas tem dinheiro? Eu falei, não, bispo, eu tenho fé. Não é assim. Então tem tudo. Eu tenho fé. Ele falou, se você estiver, pode ir. Aí eu saí atrás desse salão, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Aí arrumo a Rua Campinas, passei na frente da Rua Campinas e falei assim, o cara estava fechado o salão, eu falei pro cara, passou o rapazinho do meu lado, um discípulo meu, eu falei, é aqui. Ele falou assim, como assim, pastor? Eu falei, é aqui. Cheguei na frente do salão, e olhei o salão, e eu falei assim, o cara, liguei para ele e falou assim, olha, eu estou indo aí agora, 15 minutos. Eu falei, tá bom. 15 minutos ele chega, ele abre a porta e o Espírito Santo fala assim, é esse, eu te falei. Aí eu entro no negócio e falo assim, vou ficar com o salão, você vai fazer por 900? Aí ele falou assim, vou. Eu falei, então tá bom, então eu estou assumindo o salão. Ele falou assim, quando você quer entrar? Eu falei assim, tá muito frio, dá para ser hoje? Aí ele falou assim, toma a chave, depois você faz o contrato Pronto. e você me traz. Aí nós fizemos cheguei lá, cabia umas 80 pessoas mais ou menos na igreja, no local, até na escada, era onde que foi a CPFL recentemente. E aí nós olhamos e falamos assim, bom, quando eu encher aqui, nós vamos. Com 11 meses, já tinha as 80 pessoas. Legal. Bateu 80 pessoas. Não deu nenhum ano. Não deu nenhum ano. Com 11 meses eu mudei para a Independência. Com 9 meses e meio eu comecei a procurar salão. E a Independência estava construindo aquele salão ainda. E aí eu levei os meus discípulos,
que me conhece, eu olhei, entrei com o carro, tinha uma Export preta, eu entrei com um farolzão assim e falei para eles, é aqui o novo local. Aí eles olharam para mim e falaram assim, o senhor consegue ver alguma coisa aqui, pastor? Lembra? Eu falei, aqui vai ficar a bateria, nós vamos colocar o acrílico aqui, nós vamos fazer aqui. E o pessoal falou, o senhor consegue ver isso, pastor? Vou na sua fé, eu não vejo nada, eu só vejo terra. Ah lá. Era terra. Era terra ainda. Não tinha terminado ainda o seu cara tá fez- em construção. O cara ele tinha uma construtora, ele falou para mim, em 3 meses eu garanto você que eu faço. Então com 9 meses, Ah, entendi. eu levei o pessoal, velho, eu vou para esse lugar, mesmo que tiver alguma coisa para fazer. Claro. E aí, menino? Aí eu falei pro cara assim, eu falei assim, quanto que você vai querer do salão? A mesma forma. Eu vou querer 6 mil reais. Eu falei, eu te pago 4. Eu pagava 1.100, não tinha dinheiro para pagar os 4, minha filha. É assim mesmo, gente. Ó, Olha quem aí. tá escutando aí da Rocha Eterna, Olha. qualquer semelhança. É mera coincidência. E aí eu falei assim, eu vou ficar com esse salão, meu irmão. Aí eu olhei pro meu coordenador. Parecia bonito aquele salão. Eu nunca Maravilhoso entrei, aquele salão. agora a gente, porque a nossa igreja começou ali também na Independência. Ah, é? Independência? Foi na Foi frente da artesanária. artesanária. Então a gente passava e via você. Que a gente encontrava de vez em quando na artesanária. É, isso aí. Aí é o point, né, dos crentes. É, né? É, fechou. E aí nós Ai, chegamos, saudade. foi tão. Nós chegamos lá no salão, entramos e o salão, e eu falei, olha, filho, isso aqui a gente só vai sair se for com um lugar muito maior. E aí, quando nós fizemos isso, o pessoal está procurando a pizza. O Mário, veio para nós a pizza, pessoal, é assim, ao vivo é assim, mas faz assim mesmo. Você quem me conhece, sabe? E aí o cara me fala assim, olha, eu tô lá 1 ano e meio, temos 2 anos no salão de Independência. E aí começamos a fazer 2 cultos que não cabiam antes. Ah, ficou pouquinho tempo lá. Alô? Então, 2 anos. Chegou um momento de fazer 2 cultos. Entrava das 5, saía das 5 às 6h30, começava o culto 7 horas, 8h30. E pauleira, Ficava lanchinho, direto. todo mundo, levitas, pastores, os meus 12, tudo ficava. Dobrava o turno. Mudava as equipes. E aí, um discípulo meu olha e falou, pastor, tem um salão bom lá na Flávio de Carvalho. Aí eu falei assim, meu irmão, agora que eu já coloquei tudo, tem ar-condicionado Ai, meu aqui, Deus. agora que tá perfeito, mas não vou sair daqui mesmo. Eu Hoje a falei, gente só muda de endereço, né? Aí ele olhou pra mim e falou assim, pastor, mas o senhor tem que ver o salão. Eu falei, cara, quanto o cara tá pedindo? Foi 20 mil. Eu falei, você tá maluco, cara? Deus. Aí ele olhou e falou assim, vamos lá, pastor. Aí eu olhei e falei assim, olha, eu vou lá, mas eu vou pela fé. Eu vou olhar sem compromisso. Aí chamamos seu anjo, um homem maravilhoso, que o Senhor já recolheu. Ele estava passando um processo de enfermidade, e aí ele mostrou o salão, isso, aquilo e tal. Ele falou assim, faz a proposta. Não dando o salão, na nossa igreja hoje. É porque é enorme o salão. Aí eu olhei para esse, eu sabia que ele pedia 20 mil, eu falei, se eu fizer a proposta, esse cara bate em mim. É, tem que fazer. Aí ele falou assim, faz a proposta. Eu falei, meu irmão, eu vou orar. Porque eu já tinha proposta na minha mente. Mas eu vou orar. Você ficou constrangido. Fiquei constrangido de falar. Aí o meu discípulo, pastor, o cara tá me ligando, vamos. Aí eu falei, então chama ele aqui no meu gabinete. Aí eu mostrei a igreja para ele. Falei, eu peguei essa igreja, olha como está essa igreja aqui. Eu vou fazer a sua igreja assim. Vou fazer do seu salão assim. Eu vou cuidar dele como se fosse meu. E ele falou assim, mas eu vou fazer uma proposta para o senhor. E assim, o senhor tem direito de falar não. Ele falou, tá bom. Assim, eu te dou 10 primeiro. Eu te dou 10 mil no primeiro mês, 11 no segundo. Foi uma proposta indecente. Não, Foi, eu né? falei assim, Proposta eu decente. dou o primeiro 10 mil, 11, no outro terceiro ano, mas chegou a pizza, terceiro ano, eu te dou 13, e aí ele falou assim, vou falar com a minha esposa. Aí eu falei, tá bom, o senhor fica à vontade. Eu falei, a proposta é essa, o senhor não aumenta nada? Eu falei, nem R$1. Eu não tenho nem os 10, eu estou fazendo pela fé. Eu só tinha 6 que eu pagava no outro. Você já deu a situação para ele. 4,5 que eu pagava no outro. Eu falei assim, irmão, eu vou dobrar meu valor. É.
Aí ele falou assim, então tá bom. Aí ele me ligou e falou assim, vou fechar com vocês. Olha, deixa. Vou fechar só. Aí primeiro ano deu 10 mil, segundo ano era para 11 mil, eu falei, meu irmão, Não vai rolar. não tem os 11 mil. Deixa eu lá falar com ela da pizza. Eu falei, porque nós estamos num momento, e ele foi muito compreensivo. Ai, que bom. E assim, eu louvo a vida dele. Sempre foi muito compreensivo, ele, a dona Rita. Inclusive neste momento que nós estamos vivendo, tem sido muito compreensivo. Legal. Que bem. E aí, querido, nós estamos lá. A igreja aconteceu e assim, nós somos muito felizes por estar aqui em Valinhos. Eu amo essa cidade. Me tornei cidadão valiense. Eu sou cidadão valiense, eu tenho a minha identidade como valiense. Sendo Eu não que primeiro- tenho, gente, minha identidade. Tem que fazer isso, hein? Tem que mudar. Então, e assim, e foi tão bom. Tô precisando dos universitários aqui. Não. Como é que foi aqui? Eu apertei errado aqui. Você fez, O pai? que é esse Nada. vermelho que tá falando? Caiu aí. Não, vamos encerrar, mas não quero encerrar, não. Voltamos. Ah, já estamos aí. Opa, voltamos. Deixa eu arrumar. Deixa eu assim, arrumar. arruma lá que começou tudo agora. Arruma que tá só tranquilo. do nosso lado. Vamos lá. Aí. Aí, Aí. assim. Fazer assim, pera um pouquinho. Tá. Por aqui, por aqui, por Não, tá aqui. bom. Assim, assim. Não, porque senão não sai assim, ó. Não, eu dou um jeitinho. Aí. Eu dou uma pescoçada ali, Vai ó. tá bom assim. Volta. Opa, tá meio banco o negócio. Pera aí. Se A pastor cai. Marcelo tá fazendo isso aí, pessoal. A gente tá tranquilo aqui, né? Né? Eu vou. Então é tão bom a gente poder. É tão bom a gente poder conhecer um pouco e falar um pouco É, gente. de que onde nós. Por que chegamos onde chegamos, né? E a gente viu quando chegamos aqui, a gente teve. Eu tenho gratidão mesmo, assim, quando eu chego e falo, pessoal, tenho gratidão por tudo que eu vivi aqui. Tenho gratidão pelas pessoas que passaram pela minha igreja e hoje não estão mais. Ah, pastor, mas eu lembro de um pastor amigo meu que sempre vinha na minha igreja, muito, sabe? Ele falou assim, Dinho, tem pessoas que são passageiras. Na verdade. São pessoas que vão para poder ser teu alicerce no início, mas depois eles não permanecem. E você tem que ter sabedoria para que você não retenha o crescimento dessas pessoas. E para nós, essa palavra ter sabedoria para não reter, para não segurar, para nós é difícil, cara. É a gente fala difícil. assim, cara, eu quero vidas, eu quero almas, eu quero viver na igreja, como você falou, como é gostoso fazer um culto, negócio. Fervendo. Como nós fazíamos na Independência, eu estava acabando o culto das 5 horas e eu tinha gente do lado de fora esperando para entrar, próximo Olha que culto. gostoso. Né? Cara, tem coisa Não, para um pastor, cara, que ama a vida, tipo assim, cara, é uma delícia. claro que é. Então, hoje nós olhamos assim, eu tenho orado muito pelas igrejas, tá? Eu falo, Deus, eu sei que esse momento vai servir para que nós possamos voltar mais forte. Amém. Quando eu te chamei para poder Voltei. fazer Qualquer coisa é assim. essa live é porque nós entendemos que existe um mover sobrenatural em relação à unidade do corpo de Cristo. Então, nós não somos melhor que ninguém. Estar nessa terra não é melhor que ninguém, a terra não é melhor que ninguém. Nós não estamos aqui para poder ficar tirando o braço de ferro, ora, vai ficar para mim, vai ficar para... Cara, isso não é reino. Não. O reino é muito maior do que nós. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que flui. É. As águas fluem quando você não represa ela. Quando você começa a represar ela, as águas não conseguem. Claro. Então, assim, ou você permite o romper para que você possa viver, e o reino de Deus é movimento, porque o Espírito é o movimento, né? Filha, Então eu acho que se nós fizermos isso, Pega o pastor celular Marcelo, eu da acho que as nossas igrejas, como o corpo de Cristo, porque hoje nós vemos Valinhos, mas tantas igrejas, tantas cidades estão vendo isso. Verdade. Nós vivendo um momento, eu fiquei tão preocupado, eu orava sempre nos meus cultos, porque graças a Deus eu hoje ainda tenho o meu trabalho, e aqueles pastores que dependem, são dependentes da obra, E vem dessa e pandemia, infelizmente né? vem essa pandemia, aonde que infelizmente as pessoas não entenderam que protege é o seu dízimo,
E aí deixar de dizimar, deixar de ofertar, a arrecadação caiu mais de 50%, 60%, e aí as pessoas olhando, eu falava para ela assim, amor, graças a Deus nós estamos trabalhando fora, eu tenho meu trabalho. Foi o nosso caso também, né? Que trabalha, também senão... Eu falava para ela, amor, eu oro por aqueles irmãos que estão dependendo disso, para que eles não venham surtar, para que não venham, como a Bíblia diz, deixar seus joelhos vacilantes. Porque neste momento, assim, poxa, cadê a igreja que deveria estar comigo? Porque uma coisa não invalida a outra, né? Os princípios são princípios. Agora, eu não vou na igreja, eu não vou entregar meu dízimo, minha oferta é um absurdo. Então, mas... Mas eu faço parte de uma igreja ou não? Eu sou pertencente, né? Eu sempre falo, pessoal, nossa igreja tem até os nomes. Sabe, essa terra, uma família pertencer. Por que pertencer? Você faz parte. Quando nós éramos mais novos, você acha que é da mesma época que eu? Um pouquinho mais velho, lógico, você. Não vou falar a idade. Aí, quem sabe eu vou ficar sem por cima. Nós éramos da época onde nós ajudávamos o nosso pai com a parte do nosso salário. Chegava lá e dava. O que o pai achava que era cabível, ele nos devolvia. Ou se não, dependendo do mês, foi bom demais. Eu não sei se você é dessa época, mas nós fomos dessa época. Isso é fazer parte de uma família. Você pertencer, né? É você realmente... Sentir que você faz isso parte aqui é meu. Claro, você assumir como é teu, né? É meu. Isso aqui é meu. Eu venho de uma igreja que o meu pastor, a gente colocava o nome no envelope que estava dando dízimo. Se vocês colocam, eu acho bem interessante. O porquê que eu coloco? Eu vou trazer para o seu entendimento porque eu coloco. Eu coloco o nome porque assim, se o Marcelo chegar para mim aqui e falar assim, olha, eu estou passando dificuldade financeira e ele é fiel a Deus, eu vou entrar em juízo com Deus e falar, Senhor, a Bíblia diz que nós devemos entrar no Senhor e fazer, Deus, prova disso, Deus. O Marcelo tem sido fiel, eu sou profeta dele, Deus, eu sou voz profética. Então, Deus, abre as comportas dele. É por isso que eu falo que nós não estamos no nome. Aí a pessoa está brechada. Usa esse termo brechado. A pessoa está brechada. É meio esquisito esse negócio aí, igreja. Eu estou passando problema financeiro. Ok, você está passando problema financeiro, querido. Como tem sido sua fidelidade com Deus? Estou ótimo. Aí você olha e fala assim, meu irmão, não tá. Eu cuido de você todo mês. Quando eu oro por você no altar, não oro só no altar, eu oro na minha casa também. Eu oro a Deus e falo assim, olha, eu tenho pessoas aqui, Deus, que têm sido fiel ao Senhor. Deus, tem sido pessoas aqui, Deus, que verdadeiramente, Senhor, tem uma aliança, não é com o estabelecimento, mas é com o reino. E o meu pastor falava isso, ele falava, olha, no meu caso eu era novinha, né? Então eu ganhava muito pouco, né? E ele falava assim, acho que eu dava 20 reais de sabe assim, eu vou descontar o que você fez comigo. Você era novinha, mano? Eu descontei agora. Era tipo 20 anos atrás isso. Era bem mais nova. É verdade. E aí era muito pouquinho. 18 pouquinho. praticamente? Pois é, uns 20 anos. Tava com 13 anos de idade. E aí ele falava assim... Eu ganhar. Tava com 13 anos de idade. Quando eu fui... Leite ninho. Eu sou de São Paulo. Quando eu fui mudar para Valinhos, eu fui lá pegar a bênção do meu pastor. Falei, pastor, tô me transferindo não sei para onde, porque eu tô indo para Valinhos, não sei para qual igreja, né? E ele falou, olha, você sempre... E dele é meu dízimo, meu último dízimo que seria da igreja. E ele falou, olha, você sempre foi fiel a Deus, né? E Deus vai te honrar. Porque ele sempre anotava mesmo, a gente tinha que colocar, que nem vocês fazem. E porque nós respeitamos quem não coloca. Às vezes o pessoal, pastor, eu não me sinto bem em colocar. Tudo bem também. Porque, olha, você não precisa colocar. Só que é o seguinte, me coloca para que eu, como teu pastor, saiba que você, então eu coloco um M, só eu sei. Tesoureiro não vai nem saber quem é você, mas eu sei. Porque eu vou entrar em guerra com você. Porque eu entendo que neste momento nós estamos vivendo pandemia, uma das formas de nós fecharmos a porta do inferno não prevalece contra a igreja. Se a igreja permanece fiel. Então eu acredito que uma forma de nós fazermos isso é o quê? Querido, Deus, o Senhor conhece a fidelidade do teu povo. Deus, eu oro neste momento, assim como Moisés fazia, Deus, eu quero orar nesse momento específico agora, Deus, por este povo que tem sido ávido, nesse momento porque é fácil ser dizimista quando tem dinheiro. Não é lógico. É fácil fazer uma oferta, uma oferta generosa quando tem a conta normal. Agora, você fazer prova do Senhor, você realmente dizer, olha,
eu creio que Deus é poderoso fazer e Deus vai fazer. Quando nós fizemos o forro da igreja, as pessoas deram de 100 mil reais aquele forro. Imagina. E nós olhamos e falamos assim, nós não podemos fazer isso. E nós fizemos tantas coisas, vimos pessoas semeando tantas coisas na igreja, assim, nós vamos fazer. E hoje você vai na igreja, a igreja é linda. Então assim, mas as pessoas que entendem, que faz parte. A minha casa, Como que Deus não vai honrar essas pessoas? A minha casa eu quero melhor, por que a igreja tem que ser o que sobra? Tem que ser bonito, tem que ser. Eu sou assim, chato, eu e o pastor somos chatos nessa questão. Não vem, eu vou te dar isso aqui porque não serve mais, só para a igreja. Não, para, nós não queremos Nós isso. também não gostamos disso, não. Tem um pastor, como ele chama? Ele fala do sanguessuga e dadá, né? Esqueci o nome lá de Minas. A pessoa leva ventilador, faltando maestro para a igreja, né? Guarda-chuva, aquele negócio para cá. Você sabe que eu parei, durante uma época a gente fez muito bazar na igreja, que ajudava, né? Para as despesas e coisa e tal. Eu parei de fazer por causa disso. Tudo que não funcionava em casa, vamos despejar na igreja. A roupa amarela, cara, aquela roupa. Sapato mofado, tudo rasgado. Despejar tudo na Nossa, igreja. rasgada. E manda suja a roupa, né? E manda suja. Colava, passa. Rasgada. Agora eu vou perguntar a você, nós representamos que reino? Então. Das migalhas? E o reino tem o quê? O reino, o que compõe o reino? Cara, Rei, cultura. Sim, mas a cultura celestial precisa ser mudada, porque nós estamos vivendo a cultura humana, real, do momento. Querido, peraí, não serve para mim, eu vou levar para a igreja, se não tem valor algum, eu vou dar a Deus. A Bíblia diz assim, o Senhor diz assim, aqueles que me honram, te honram. Aqueles que não me honram, não honram. Então assim, querido, a honra é dar o devido valor a quem merece. O significado da honra é isso, devido valor a quem merece. Ou seja, quando eu entrego ao Senhor, honra o teu pai e tua mãe para que seus dias prosperem. Para que você possa ter... Eu tenho um pai celestial que eu devo honra, dar o devido valor. E eu dou o devido valor para ele quando eu pego a casa dele e falo assim, essa casa é minha, essa casa é do meu papai. Eu lembro, você conheceu o Leandro, como é que chama o sobrenome dele? O Leandrão, cabeludo, o filho do seu João. Sim. O Leandro, um dia eu falei para ele estava numa visão de vida, eu falei assim, querido, eu estava fazendo um encontro com Deus, dele revisão, e Deus falou comigo o seguinte, eu sou teu pai, você pode abrir a geladeira. Quando você tem intimidade, Sim. É verdade. você não somente passa, você tem direito de acesso. Então o reino de Deus é isso. Quando eu honro, dou o devido valor, eu tenho direito de acesso. O bispo Lovares diz assim, são poucas pessoas que sabem acessar o céu para que ele se abra. Quando você aprender o segredo de abrir os céus se derramam. Se derrama, É né? aquela mulher, né, gente, que ele chega e fala, viu, faz um bolo aí pra mim, primeiro pra mim. Ela fala, mas não tem nem pra mim, vou morrer, meu filho. Ele fala, você vai fazer pra mim. Pra mim. Imagina a gente no lugar dessa Fala, mas que mulher. cara folgada, vai fazer pra ele. Eu fazia. filho, né? Homem faria, mulher ia começar a achar que o cara é forgado. Não é? Faria. Mas não é? Sim. E alguém se pudesse ver, falava, gente, que machista, né? As feministas de falava, plantão, gente, Primeira criança, cara. a criança, né? Mas e você vê que ela vai e faz entrega, porque ela entendeu primeiro para aquilo que Deus ordena, né? Primeiro para o sacerdote, ou seja, Entendimento, né? Mas é entendimento. Mas hoje. e vai nunca falar acabou isso, a vai falar farinha, isso. nunca acabou o azeite. A pastora Alessandra, uma vez ela pregou sobre Ananias. Só uma coisa assim. Na verdade, trazendo para hoje, mas eu vou dar para ele primeiro, eu vou entregar para ele, ele vai usufruir disso. Na verdade não é. Na verdade não é. Quem está, É do meu trabalho, sabe? viu? Quem está sendo usufruindo disso é a pessoa que está fazendo. É semente, cara. Poxa, esse que tem que ter E entendimento. a semente uma hora volta. É aquela velha história, né? Agora você é crente, você vai dar dinheiro pro pastor? Pois é. Amados, Quantas vezes a gente já não viu isso, né? conversa muito boa, nós vamos Então. continuar o nosso bate-papo aqui comendo pizza. Pois Pessoal, você que está nos assistindo, desde já, pastor Marcelo, Dan, nós queremos te agradecer
Foi um por prazer. estar conosco Prazer foi aqui. nosso. Foi muito gostoso, a gente ficaria aqui Horas. então assim, a gente vai ficar. Só que assim, você Vamos infelizmente. encerrar. Só que antes, a gente tem uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer para o pastor Marcelo. Responde. Você Ai, responde. Jesus. Que chegou para nós, né, hoje à tarde, então eu não posso deixar de fazer também, né? Você sempre E foi a careca? pergunta... Hã? Você sempre foi careca? Você sempre foi careca? Não é. Não. Não é assim, não. A pergunta é, qual o projeto que os pastores de Valinhos têm em conjunto, ou seja, falando da unidade da igreja para com a sociedade valinhense? Essa pega, né? Pega. Oi. Muito bem, Ana Maria. Pega. Essa pega. Mas eu vou responder com uma promessa. Nós vamos fazer algo, tá certo? Trabalho em conjunto para a sociedade de Valinhos. Primeiro, nós fizemos o programa Valinhos para a Proclama sociedade, que já... né? Exatamente. Mas a promessa que eu faço é de trabalhar melhor ainda cada vez. Mas a UMEV, ela tem facilitado, assim, dentro... A UMEV ela é de utilidade pública, né? Ela desde 2007, um decreto de utilidade pública, né? Então, ela tem como ajudar a cidade, né? Com o projeto. Mas eu falo o seguinte, eu falo que nós temos que fazer tudo em conjunto, né? Né? Então, por exemplo, foi através da UMEV, tudo bem que um pastor se levantou, um homem, Deus precisa de um homem. Mas, por exemplo, o que a UMEV tem feito através desse trabalho com o pastor e o apoio da UMEV também, como várias áreas, outras áreas da sociedade apoiam também. O próprio pastor Renan, o trabalho da Santa Casa. O que era a Santa Casa antes? Eu posso falar, botar a cara para bater. O que era a Santa Casa antes? Eu lembro do projeto do 1 mais 1. Sim. Cada R$1 que era arrecadado, o governo entrava com mais R$1. Olha que projeto. Nasceu com um homem, mas através do corpo de pastores. Muitas vezes ele carregou o piano sozinho. Eu sei muito disso. Mas tem esse apoio. Então olha só o que é feito para a sociedade. Vê o que é a Santa Casa hoje. Né? O que foi trabalhado, está sendo trabalhado, precisa de muito mais ajuda. Sim. Porque se deixasse o pastor Elian falar aqui, ele ia falar muitas coisas aqui. Por exemplo, existe algo que é de responsabilidade da sociedade. A Santa Casa é de todo mundo. Exemplo. Não, a prefeitura banca a Santa Casa. A prefeitura não banca a Santa Casa. Ela tem um valor que é repassado. Sempre que as igrejas precisam, né? Sim. E aí, dá seu jeito, né? aí o SUS também repassa algo. Mas existe um percentual que é de todos nós. Então, o que os pastores estão fazendo para a cidade? Isso. Né? Já é um trabalho real. Né? Já é um trabalho muito forte, entre outros, mas é um trabalho muito forte. Eu acho que você esqueceu de comentar sobre a diretoria do UMEV, que vocês têm se colocado em cargos, né, na cidade. Sim. Para os moradores de rua. Ótimo. Aí, gente, eu tô falando aqui. Agora Por exemplo, de umas situações que eu já coloquei entre nós no UMEV é que, para que nós façamos parte, não precisa ser da diretoria, mas um pastor da cidade faça parte dos comitês da cidade, da educação. Nós temos hoje, né, pessoas no comitê da educação, temos no conselho tutelar, o pastor Cláudio faz parte da conselheira, a Lia no conselho de educação, mulher de Deus também, e tem o pastor, eu, né, como vice-presidente, e o pastor Carlos da Joação também fazemos parte do comitê que cuida dos moradores de rua, entre outros na cidade. Então, a nossa ideia qual é? É colocar cada um desses homens ou mulheres de Deus em cada comitê, né? Porque é se falado hoje para que os cristãos não entrem nesses comitês. Isso é falado em faculdade, para não participar. É uma luta. Mas infelizmente isso foi o que o diabo fez, né? Tudo o crente não pode fazer. O crente não pode. E a gente foi entregando as coisas na mão de Satanás. Sim. E hoje, quando a gente tenta recuperar, muitas vezes a gente é colocado como vilão da história, porque a realidade é uma só. O governo está na mão da igreja. Exato, por exemplo, se ligar hoje ali no Conselho Tutelar, tem um pastor chamado pastor Cláudio ali que vai aconselhar, vai conversar de acordo com os padrões cristãos. Palavra. Exatamente. Olha que legal isso. Ali de educação, tem uma mulher de Deus, entre outros, tem mais pessoas ali
trabalhando para que não entre essa questão toda do inferno nesse meio, para poder atrapalhar as crianças e ensinarem coisas que não são de Deus, né? Então, não sei se eu responder a pergunta, mas precisamos trabalhar mais. Mais. Vamos deixar registrado aqui também, né? Vamos reivindicar o Proclama Valinhos pelo menos uma vez por ano. Ah, precisa, né, gente? Pelo menos uma vez por ano, eu acho que foi um movimento. Nossa, barriga, mano. Um movimento fantástico envolvendo as igrejas, né? E o benefício para a sociedade foi levar a palavra da salvação, né? Porque o programa Valinhos ele pode trabalhar na questão do evangelismo, né? E também em outras frentes, né? Com adoração, social, né? Dá pra gente trabalhar bastante. É só ter gente para trabalhar. Falaram comigo esses dias, né? Pastor, na igreja, entre nós, pessoas de confiança, tudo. Pastor, precisa delegar um pouco mais. Eu quero delegar, mas para quem? Precisa de braço, né? Então tem gente que quer trabalhar, mas não tem oportunidade. Então vai ter. Vai ter, Amém? se Deus quiser. Amém, queridos. Então vamos. Amém. As outras duas perguntas que foi enviado já foi respondido no decorrer do que nós conversamos aqui. Foi sobre o amor ao próximo, sobre a questão mesmo da placa de igreja, né? A unidade. Para que a unidade aconteça é necessário que a gente se permita, né? Se permita. É claro que cada um de nós, como a gente falou das tribos aqui, temos as nossas tribos, mas a gente se permite ser um, né? Ter uma identidade, mas sabendo respeitar cada um do seu, né? Até porque quando a gente chegar diante do Senhor, Ele não vai falar a tua igreja, né? Vai falar o que eu coloquei para você fazer. Exatamente. Isso tremo, mas eu também, cara. Quantas vidas você ganhou para a tua igreja? Não, quantas almas você ganhou? Pro reino. Exatamente. Esses dias eu estava lendo o livro do Marcos Brunet. E o livro dele mexeu muito. Gente, isso é tremendo esse livro. O livro dele mexeu muito comigo. Ser para fazer, isso, né? E uma das coisas que ele fala é exatamente isso. Você vai chegar diante do Pai, você não vai chegar diante dele com quantas curtidas você teve nas suas lives, com quantos seguidores você teve no Instagram, não. A pergunta será: você foi o que eu te criei para ser? Você fez o que eu te mandei fazer? Só essas duas. É o propósito. É o propósito. Tem uma música, eu sei que nós vamos estendendo, tem uma música que é da Marcela Gandara, né, que canta, né? Ela canta assim: para esse tempo, para esta hora eu cheguei, para esse tempo eu nasci. Para esse tempo eu nasci. E dos teus propósitos eternos eu me vi. Ou seja, eu nasci em 1968, caso vocês queiram fazer conta, vamos saber a minha idade. Dia 31 de outubro de 68, 52 anos. Eu fui falar gente boa. Então, o que acontece? Eu nasci nesse tempo porque Deus quis que eu nascesse nesse tempo. Para essa época. Eu vivesse na época do Covid agora. Do Covid-19. Nós somos privilegiados. Essa é a verdade. Eu falando assim, eu falei da igreja, eu falei, queridos, nós somos privilegiados. Pastor, como assim? Cada 100 anos tem uma pandemia. Exato, 920. E nós então, assim, nós hoje estamos passando pela pandemia e vamos vencer essa pandemia. Todos aqueles que estamos assistindo vai passar, vai vencer. E eu tenho certeza que nós vamos sair muito mais forte que entramos. Amém. Nome de muito melhores, né? Eu acredito. Amados, mas vamos fechar. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Vamos orar para que possamos selar esse momento. A nossa intenção aqui o tempo todo foi o reino. Amém. Então, nossa intenção o tempo todo aqui, nós não viemos aqui falar de unidade e tentar trazer divisão na cidade. Nós queremos trazer unidade, entendimento de unidade. Sabe? Porque eles estão querendo desaparecer. Nós não precisamos mais disso. Quem quiser, só conectar no Instagram e aparecer. Nós passamos essa fase, já não precisamos mais disso. Nós estamos muito bem resolvidos, espiritualmente falando e emocionalmente falando. Podemos orar? Vamos lá. Amém. Senhor, eu quero neste momento, Pai, agradecer, Deus, pela vida do Senhor, do Marcelo, Senhor, da Dani, Senhor, dessa representatividade, Senhor, na tua cidade, ó Pai. Queremos pedir, Deus, neste momento, cubra ele com teu sangue, ó Pai. Ele tem, Deus, uma função dentro da cidade, Deus, muito importante, ó Pai, que é representar os seus ministros, Senhor, na tua cidade. Por isso nós pedimos agora, Pai, guarda, cubra ele com teu sangue, Deus. Reveste, Senhor, eles com as tuas armaduras, Senhor. E neste momento, ó Pai, como igreja, ó Pai, na unidade do teu Espírito, ó Pai, nós declaramos, Senhor,
que Valinhos é do Senhor Jesus, Amém. ó Pai. Valinhos, Senhor, Valinhos é pertence ao tua, Senhor, Deus. Não é da igreja tal ou tal, Deus. Não, é do Senhor, Deus. Amém. E nós queremos entregar ao Senhor esse entendimento, Pai, dos teus filhos no teu altar, Deus. O teu reino seja estabelecido aqui nessa terra, Amém. Deus. Como é feito no céu, Deus. É bom, Amém. perfeito e agradável, Deus. Por isso nós queremos experimentar aqui, Deus, em Valinhos, Deus, o poder do Senhor, Deus, invadindo essa cidade, Deus, Amém. trazendo salvação, Deus. E aqueles que estão nos ouvindo, Deus, por algum motivo passou, Deus, nessa live e não te encontrou ainda, Deus, eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, mas a salvação é para agora. Por isso, mas eu quero dizer a você, você conheceu o Criador que fez todas as coisas. Eu quero dizer a você, Ele está pronto para te encontrar. Por isso, neste momento, se você decide entregar sua vida para Jesus, esse é o momento, essa é a hora, e nós declaramos agora que o Espírito do Senhor te envolva e te faça viver um novo tempo e uma nova história. Em nome de Jesus, nós oramos agora por cada um que está infectado com esse vírus. Declaramos em nome de Jesus, que unidade do teu Espírito agora, que haja poder de cura, restauração, o poder do Senhor sendo liberado agora, trazendo em nome de Jesus, neste momento, a limpeza no sangue, a limpeza no corpo, e declaramos em nome de Jesus Cristo, seja curado aquele que crê, seja curado agora em nome de Jesus Cristo. Nós oramos porque nós cremos e declaramos agora o poder do Altíssimo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tem algo para falar? Posso? Pode, meu irmão. Eu vejo uma pessoa com documento, ela está com um documento, é uma pasta azul como se fosse papel, é um contrato que eu não sei o que acontece, você está com ele na mão agora, você está orando e nessa live você colocou dentro do Senhor. Eu quero orar por você. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu não sei o que é, eu não sei qual é o que ela sente no coração, o que ela precisa, essa pessoa. Nós oramos para que o Senhor venha agora. Se o Senhor mostrou, que eu sei que o Senhor mostrou, o Senhor vai entrar com a nossa situação agora, resolvendo isso. Em nome de Jesus, liberamos, para honra e glória tua, Senhor. Deus, em nome de Amém. Jesus. Deus te abençoe, querido, que essa live seja para a honra e glória do Senhor. Na paz. Glória a Deus. Obrigado.